Hello! Seja super bem-vindo, super bem-vinda a essa aula. Eu sou a professora Amanda e com muita alegria topei o desafio da Vivi de vir aqui compartilhar um pouquinho com vocês sobre os meus conhecimentos, sobre a minha história no scrapbook. Eu faço scrap desde 2009, hoje eu dou aulas, compartilho meu conhecimento com várias outras pessoas, faço parte do time criativo da Juju Scrapbook, então tô por dentro dessa marca e é uma honra, né, estar aqui compartilhando um pouquinho disso tudo com você. Para a aula de hoje, então, eu preparei um mix de conceitos do Scrap Minuto, que é um produto exclusivo da marca Juju Scrapbook, e o Project Life. Então a gente fez um mix, era algo que estava assim há alguns meses no meu coração, fazer uma misturinha dessas duas técnicas e sentir que esse era o momento perfeito para compartilhar isso com vocês. Quero aproveitar e deixar um super agradecimento para Vivi pela confiança e dizer que é uma honra enorme estar por aqui. A aula ficou super deliciosa, deixei aqui na descrição desse vídeo todos os materiais que eu utilizei, tanto os materiais básicos como régua, estilete, base de corte, como também os materiais específicos. Eu utilizei a coleção Malas Prontas da Juju Scrapbook e, óbvio, utilizei também o Scrap Minuto Flex, compartilhando um pouquinho desse conceito com vocês. Para quem não me conhece, eu deixo desde já o convite para me seguir no Instagram, me acompanhar nas redes sociais. Vou deixar o meu arroba aqui embaixo, é arroba amandaandreata, com 2 T's e com 2 A's. Lá eu compartilho um pouquinho sobre a minha vida pessoal, sobre dicas, né, e várias técnicas de scrapbook e compartilho também os meus cursos que estão em andamento. Hoje eu dou cursos online, dou cursos presenciais aqui em Timbó, na minha cidade, e vai ser uma alegria ver vocês comigo lá nas redes sociais. Além do Instagram, eu tenho também o canal do YouTube, que eu compartilho dicas de scrapbook e a gente pode se conversar por lá. Então, se ficar alguma dúvida da aula de hoje, já se sintam super à vontade para sanar, né, tirar essas dúvidas comigo, tanto no Instagram, quanto no WhatsApp, quanto no YouTube, qualquer forma que vocês mandarem, eu vou responder vocês. Além dos materiais, eu deixei também as informações de medidas, né, e de recortes aqui para facilitar o processo de vocês. E, gente, só posso desejar para vocês agora uma excelente aula. Tchau, tchau! Bom, então chegou a hora de eu explicar um pouquinho para vocês sobre o projeto, sobre o que eu planejei para essa aula. Como eu havia prometido, eu planejei algo diferente daquilo que a gente está habituado. Até para mim foi, assim, um desafio. Eu tava com essa ideia há alguns meses aqui na minha cabeça, crescendo, né? Colocando o fermento do amor, deixando, né, crescer. E eu acho que essa foi uma oportunidade bem legal pra gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. Bom, hoje eu venho apresentar para vocês, se eventualmente algumas de vocês não conhecem, o Scrap Minuto. O Scrap Minuto é um produto exclusivo da marca Juju Scrapbook. Olha só que lindeza. Eu separei um aqui para mostrar para vocês. Quero falar um pouquinho sobre esse projeto e quero falar um pouquinho sobre as funcionalidades dele aqui para o nosso curso de hoje. Bom, o Scrap Minuto, ele foi um produto, então, como eu já disse, criado pela marca Juju Scrapbook, principalmente idealizado pela Juju, né, que é a proprietária da marca, e ele foi lançado com a finalidade de ser o scrapbook dos tempos modernos, ou seja, ele é prático, ele é pequeno, né, ele pode ser guardado facilmente, né, nas nossas bolsas, nos nossos ateliês, e ele se chama Scrap Minuto, no sentido de que em poucos minutos você pode documentar a sua vida, a sua história. Para a gente tirar um pouquinho da nossa concepção, da nossa ideia de que o scrapbook precisa ser difícil, que o scrapbook precisa ser complexo e que o scrapbook precisa demorar muito tempo para ficar pronto. Então, né, com essa missão de trazer um scrapbook para os tempos modernos, no sentido de que poucas pessoas têm tempo de ficar muitas horas, né, diariamente documentando a sua história, surgiu o Scrap Minuto. E a função, né, do tamanho dele reduzido é que você possa documentar vários anos da sua história e ainda assim consiga guardar os seus álbuns, né, as suas capas de uma forma viável, né, dentro do ateliê ou dentro das suas casas. E hoje eu venho fazer uma união entre o Scrap Minuto e o Project Life.
que também é um outro produto desenvolvido por uma outra marca e que eu quero falar daqui a pouquinho, um pouquinho mais sobre esse produto. Bom, voltando para o Scrap Minuto então, eu tô segurando na minha mão a versão do Scrap Minuto que é chamada de Scrap Minuto Flex. Essa é a versão mais recente desse produto, tem uma versão ainda anterior que é o encaixe dos caderninhos, mas hoje eu quero falar sobre essa versão aqui com vocês. A minha capa, ela é temática da coleção que a gente vai trabalhar nessa aula, que é a coleção Malas Prontas, também da marca Juju Scrapbook. Ela é comprada assim, a gente não precisa preparar, a gente já compra essa capa pronta. Ó, ela é bem durinha, ela é bem firme. Aqui dentro ela tem o sistema de airôs, né, douradinhos. Quando você compra a capa, você recebe a capa e a cartela de adesivos, só, não vem nenhuma folha dentro, tá? Então, ó, por que ele é chamado de Scrap Minuto Flex? Porque ele é um sistema chamado de flexível, ou seja, a gente consegue tirar a nossa folha e colocar de volta. Isso facilita muito o nosso processo de criação, então a gente pode tirar a nossa folha, fazer o nosso scrap e colocar a nossa folha de volta. A gente não fica tão amarrada, né, tão apertada. E aí a gente escolhe o miolinho separadamente. Eu escolhi aqui para nossa aula o miolo do Scrap Minuto chamado de liso, que é literalmente um miolo liso. Então ele vem aqui com as folhas, a gente pega a nossa folha e encaixa aqui no nosso Scrap Minuto. Eu até já deixei algumas encaixadinhas, a gente encaixa. Então, a gente consegue criar o nosso projeto e vai encaixar as folhas que a gente escolher. Além do miolo liso, o Scrap Minuto tem o miolo quadriculado, o pontilhado, o pautado e a versão planner. Então, a gente pode unir o planner com o liso, o quadriculado com o liso, enfim, né? A gente fica livre para ir montando o nosso caderno aqui, a nossa capa, o nosso próprio Scrap Minuto. Bom, esse é um produto, então, que já existe, que vem com essa filosofia da gente criar, né, da gente fazer scrapbook, documentar a nossa história em poucos minutos. Agora eu venho apresentar para vocês uma ideia, quase que a gente pode chamar dessa forma, desenvolvida por uma scrapper norte-americana chamada Becky Higgins, perdão, né, meu inglês não é muito bom. Ela desenvolveu, então, produtos que ela chama, né, do projeto dela, que é o Project Life. Eu não tenho nenhum produto aqui, a minha ideia é apresentar para vocês a ideia do Project Life, que é muito parecida com a ideia do Scrap Minuto, e fazer a união utilizando os produtos nacionais. Bom, quando a Becky Higgins surgiu com esse ideal, com a ideia do Project Life, ela tinha 5 razões para isso, 5 missões para isso. E agora eu vou pedir permissão para ler para vocês essas 5 missões, as 5 razões para se fazer o Project Life. A missão número 1 seria menos tempo e menos estresse. Então você não precisa ficar criando 1000 elementos, tudo vem pronto, mastigado, e você só precisa organizar as suas fotos e as suas informações. Então essa é a razão número 1. Razão número 2, sem culpa. Os dias passam e você não faz nada com as fotos dos seus filhos porque está sempre esperando para fazer aquele projeto especial, esperando aquela viagem, aquele momento, aquelas fotos perfeitas. E com o Project Life a ideia não é isso, é pegar fotos simples, fotos do dia a dia, de uma viagem, fotos que você mesma fez, né, fotos caseiras, então é para fazer um scrap mesmo sem culpa. A razão número 3 é melhorar as suas habilidades. Então, como vem tudo mais ou menos encaminhado no projeto, né, do Project Life, o seu foco estará em melhorar as fotos e os journalings, ou seja, o que realmente sobrevive ao tempo, que são as memórias. Razão número 4, valores incríveis. Todo o material do Project Life tem um super acabamento e ótima qualidade. E a razão número 5 é terapêutico. Quando você documenta com regularidade suas fotos e atividades, você fica mais consciente de suas bênçãos e prioridades. Olha só que lindo o ideal desse projeto. Então, como vocês já entenderam nas 5 razões da Becky, ela desenvolveu a linha própria, que é o que a gente não vai trabalhar aqui. A gente vai pegar o ideal do Project Life e vai trazer para o nosso Scrap Minuto, para os nossos produtos nacionais. Bom,
Já expliquei para vocês que a ideia é sem complexidade, é fazer o scrap com aquilo que está acontecendo no nosso momento. Então, nossa missão aqui para a aula de hoje é, primeiro, entender que a gente vai ter uma estrutura pronta, uma capa pronta. É muito, muito legal aprender novas técnicas, novas estruturas. E eu digo assim que a Vivi é a rainha disso, então ela tá produzindo e preparando estruturas incríveis para vocês. E hoje eu quero vir apresentar uma forma alternativa. Eu acho que, pelo menos para mim, o mais bonito do scrapbook é a gente poder unir todas essas possibilidades. Então, vão existir momentos na nossa vida, vão existir eventos na nossa vida que a gente vai querer aprender um projeto mais complexo e documentar aquele momento, aquela história, através de um mini álbum com uma estrutura diferente. Mas vão existir momentos na nossa vida que a gente tá mais atarefadas, que a vida é mais corrida, né? Que a gente tá com menos tempo livre para fazer scrapbook, então a gente vai precisar de uma praticidade para documentar aquele mesmo momento. Então hoje eu venho com essa proposta, a gente pegar uma estrutura pronta, a gente entender um pouquinho sobre a técnica, porque o Project Life e o Scrap Minuto são técnicas também, colocar isso um pouquinho, né, introduzir isso um pouquinho na vida de vocês, de quem não conhece, e permitir que o scrapbook possa ser leve, prazeroso e entender que às vezes a gente vai estar num momento para uma estrutura e às vezes a gente vai estar num momento para algo mais simples e rápido, nunca esquecendo da grande missão do scrapbook, que é documentar a nossa história. Combinado? Então vamos lá. Primeira missão é a gente separar o nosso Scrap Minuto. Aqui você pode pegar um caderno mesmo, um caderno escolar, um planner, um caderno inteligente, enfim, a estrutura que vocês quiserem utilizar ou, né, prepararem a sua própria estrutura. Em seguida, a gente vai separar então os materiais que a gente quer usar. E aqui a ideia é focar naquilo que a gente vem falando. Zero burocracia, zero complexidade, vamos curtir. Então aproveita aquele momento que tu tá livre, que tu tá assistindo uma série de repente. Se você gosta, né, de recortar assistindo série, que é o meu caso, recorte várias coisas. Escolha uma coleção, escolha uma folha que você gosta, sai recortando livremente alguns elementos que você acha que combina com um momento, com um projeto. Então saia se divertindo. O Project Life é isso. O Project Life e o Scrap Minuto, né? São isso. É fazer o scrap sem aquela grande complexidade. Então a missão número 1 de vocês, depois de escolher a estrutura, é escolher algum momento que vocês desejem documentar. E aqui vocês podem escolher uma viagem em especial, vocês podem escolher um evento em especial, ou vocês podem escolher mesmo documentar a vida que está acontecendo agora, nesse momento. Fiquem livres. Eu, particularmente, escolhi um evento. Há alguns dias atrás eu participei de um evento de comemoração de aniversário de uma loja aqui da minha cidade. Dei uma aula. Foi um dia, assim, muito gostoso. Foi muito bom, muito incrível. A gente fez várias fotos e eu decidi, né, trazer esse momento, esse evento para o meu Scrap Minuto, de uma forma descomplicada. Então eu escolhi o evento. A missão número 2 é revelar as fotos, já deixar isso, né, encaminhado. E a missão número 3 é separar os materiais, alguns recortes, talvez aproveitar aquilo que vocês têm parado em casa, que não tá usando, mudar um pouquinho o olhar disso, né? Fazer um consumo e uma compra mais consciente. Eu escolhi, então, a coleção Malas Prontas, também da marca Juju Scrapbook. Eu vou apresentar para vocês os materiais que eu escolhi para essa aula, lembrando que a ideia é ter liberdade, então não precisa sair correndo comprando os mesmos materiais. A ideia do Scrap Minuto e do Project Life é aproveitar também o que vocês têm em casa, tá? Mas eu vou apresentar aqui para vocês, então, a escolha dos materiais. Escolhi o meu Scrap Minuto Flex da coleção, escolhi o miolo liso, escolhi a folha Criando Memórias. Essa aqui é a folha 30x30 da coleção. Deixa eu colocar ela aqui. Escolhi, então, o bloco A5 da coleção, que tem muitos recortes. Então, com um bloco A5, a gente consegue produzir muitas páginas, porque vocês vão ver que não são páginas carregadas de decoração, são pequenos detalhes, pequenas decorações. Então, com um bloco dá para fazer, assim, não sei, inúmeras páginas
do Scrap Minuto nessa versão Project Life. Eu escolhi também o bloco A4 da coleção, que tem, né, paletas, então folhas mais lisas, desenhos mais geométricos. Acho que é bem importante esse equilíbrio, né, entre os dois blocos. Além disso, então, eu escolhi o kit de die cuts da coleção. Os kits de die cut são os pré-recortes, né, dos itens da coleção, e isso é muito legal para acelerar o processo, né, pensando na ideia do Project Life. Eu escolhi aqui o kit de acrílico Liberdade, eu já tirei aqui alguns elementos que estão separadinhos para a aula, e eu escolhi também a reguinha de costura Câmera. A gente vai fazer um bordadinho aqui e a gente vai utilizar a nossa reguinha. Então, esses foram os produtos escolhidos. Se vocês puderem, aproveitem o momento para fazer alguns recortes. Então, eu escolhi essa folha aqui, não foi em vão, foi porque eu amo essas flores, eu amo. Então, eu aproveitei para separar ela e ir recortando em alguns momentos que eu tava mais livre, que eu tava assistindo uma novela, uma série. Eu particularmente amo recortar, é um dos meus, assim, desestresses. E aí, a gente vai deixar vários itens recortadinhos. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá a minha baguncinha aqui, que foi, óbvio, né, a baguncinha que eu separei já pra agilizar a nossa aula. Mas a ideia é que, se vocês puderem, separem itens que vocês gostam, que vocês acham que vai, né, combinar com as fotos que vocês escolheram. Deixem os recortezinhos pronto. Quanto mais a gente fizer essa tarefa, essa missão de deixar os itens recortados, mais isso vai nos estimular a fazer o scrap, mais isso vai nos estimular, né, a praticar a arte do scrapbook. Então, isso também é uma missão que vai te ajudar a documentar a sua história. Então, deixei meus recortes aqui prontos, separei alguns itens bem legais e, principalmente, né, separei aqui as fotos. Tá? Quero falar um pouquinho mais sobre as fotos com vocês. Se atentem que eu escolhi uma foto de um evento de scrapbook, ou seja, nada relacionado ao tema viagem, e mesmo assim estou utilizando a coleção Malas Prontas, que em tese é uma coleção temática de viagem. Estou fazendo isso propositalmente para vocês verem que nem sempre a gente precisa ficar restrita ao tema da viagem, ao tema da coleção, perdão. Aqui mesmo eu estou utilizando essa página de flores que para mim não remete nada em viagem, e ainda assim é assim uma das folhas que eu acho mais bonitas. Então eu quero muito poder trazer essa paleta, trazer essa combinação, trazer essas flores para o projeto e não necessariamente utilizar o tema de viagem. Bora então começar nossos trabalhos? Bom, vocês viram então que entre as nossas tarefinhas, uma delas era fazer a escolha, a revelação, né, a separação das nossas fotos, e eu decidi conversar um pouquinho mais a fundo sobre isso com vocês, explicando que sim, que o Project Life é uma técnica que a gente aprende e que depois a gente vai replicar. Eu não tenho muitas opções, eu já tive bastante produtos do Project Life, hoje eu não tenho mais. Então, eu não tenho, assim, muitas opções de produtos para apresentar para vocês, até porque a minha missão é poder fazer a união da filosofia do Project Life utilizando os materiais nacionais. Mas eu separei aqui um plástico que remete muito ao que representa o Project Life. O Project Life, então, ele era um álbum de plásticos mesmo, diferente, né, do Scrap Minuto que a gente vai utilizar aqui. E ele já vinha com os nossos plásticos mais ou menos prontos para a gente encaixar as nossas fotos nos tamanhos padrões. Então aqui, ó, já é um tamanho padrão de foto 10x15, aqui já é um tamanho de foto padrão 7,5x10, que é metade de uma 10x15, que são tamanhos bem padrões do nosso mundo, né, de revelação. Então esse aqui é um formato do Project Life, que são duas fotos 7,5x10 e uma 10x15. Existe um outro padrão que é aproveitar essa divisão aqui e fazer 4 fotos 7,5x10. Existe um padrão que é aproveitar duas fotos 10x15. Então, existem pré-padrões que a gente vai adaptar e trazer aqui para o nosso Scrap Minuto. Atenção! Quando a gente trabalha com o Scrap Minuto, a gente vai ter que fazer uma adaptação das medidas, né? Então, agora a gente começa o nosso trabalho de adaptar uma ideia, né? Uma teoria para os produtos que a gente vai utilizar na nossa aula de hoje.
Percebam que a página do Scrap Minuto, ela é ligeiramente menor do que o nosso plástico. Então é por isso que a gente precisa fazer essa adaptação. A gente vai fazer essa adaptação uma vez só. É uma regra e agora vocês vão poder replicar. Então eu fiz aqui alguns testes para poder trazer já isso mais ou menos mastigado para vocês. E em vez da gente utilizar a foto 7,5 por 10, prestem atenção. Em vez de utilizarem as fotos 7,5 por 10, a gente vai utilizar nossas fotos na medida 6,5 por 10, 1 centímetro a menos de largura, tá? Para a gente poder fazer esse encaixe de 2 fotos na nossa folha. Ó, percebam que a gente consegue manter aquela técnica, aquela teoria e adaptar para cá. O que eu fiz? Eu revelei minhas fotos 7,5 por 10 e cortei as laterais, refilei. Mas tomem cuidado, se vocês vão usar essa mesma técnica, tomem cuidado para que os elementos principais das suas fotos estejam centralizados, ou seja, estejam longe da borda. Se a gente revelar uma foto, por exemplo, essa foto aqui, ó, exatamente na medida para adaptar, eu seria obrigada, quando fosse cortar, a eliminar algum ponto importante da minha foto, ou alguém, ou algum elemento. Então tomem cuidado para que os elementos fiquem bem centralizados. Já a foto 10 por 15, a gente vai adaptar ela na medida 13,5 por 10, ou seja, 10 por 13,5. A gente vai fazer essa adaptação. Eu também revelei minhas fotos tamanho 10 por 15 e adaptei, sempre tomando cuidado com essa mesma regra das bordinhas. Fazendo essa adaptação, agora a gente fica livre para escolher as nossas fotos. Já mais ou menos, se vocês quiserem fazer um planejamento antecipado, eu fiz isso, tá? De pegar uma folha e desenhar. Ó, tenho até vergonha de mostrar para vocês, mas é um projeto bem manual, de pegar uma folha e ir desenhando como que eu imaginava, né, que ela vai ficar. Ela não ficou necessariamente na minha regra desse desenho, mas eu consegui fazer as minhas escolhas de medidas de tamanho de fotos, assim, né, porque para eu saber qual que eu ia revelar 6,5 por 10 e qual que eu ia revelar 13,5 por 10. Então, fazendo essas adaptações, agora vocês podem fazer as escolhas das fotos de vocês e revelar. A gente também pode mudar o nosso olhar para os papéis do scrapbook. Então, eu escolhi aqui, como eu já falei para vocês, o papel Criando Memórias, da coleção Malas Prontas. Um lado desse papel é todo floral e o outro lado desse papel tem cards. Então, a gente pode aproveitar esses próprios cards para utilizar na decoração do nosso Scrap Minuto, do nosso álbum aqui, né? E isso também era feito lá na teoria, na filosofia do Project Life. A Becky Higgins, vendia os cards já na medida e aí você ia encaixando os cards com as fotos com praticamente zero decoração. Então a gente vai, de novo, pegar essa técnica, essa filosofia e adaptar com os nossos materiais nacionais. E percebam como é fácil, os cards já estão aqui, prontos. Mas lembrem-se, em vez de utilizar a medida 7,5 por 10, aqui a gente vai ter que adaptar ela sempre 6,5 por 10. Então, façam um teste se o card de vocês aceita essa redução das duas laterais. Ó, aqui eu peguei esse card Criando Memórias e cortei ele no tamanho 6,5 por 10. Então, ele aceitou essa redução. Uma dica aqui para vocês. Se vocês estiverem em casa, vocês podem cortar um acetato na medida 6,5 por 10 e 13,5 por 10, que são as medidas padrões agora para as nossas fotos e para os nossos cards. E aí vocês podem vir com esse acetato e posicionando nos cards, como ele é transparente, vocês vão conseguir ver o outro lado. E aí vocês vão posicionar aqueles que podem e que aceitam ser adaptados para uma medida menor. Por exemplo, o menos rotina, mais roteiros não deu certo, porque a parte escrita é maior do que 6,5. Então, quando eu fui adaptar para 6,5, eu acabei cortando alguma letra e aí ficou inviável o uso. Então, essa é uma diquinha de ouro para vocês poderem adaptar os cards. Assim como a folha, os próprios blocos também têm né, possibilidades de adaptação de cards para trabalhar na montagem do projeto. Então, vão mudando né, a visão de vocês e vão entendendo o porquê dessas medidas padrões desses cards. Daqui a pouco o olho de vocês, a chavinha já vira, o olho já vai ficar mais antenado nesses detalhes.
E agora vem a parte mais legal, a parte mais gostosa, que é começar o posicionamento e a montagem das nossas páginas. E agora sim que a gente vai falar bastante sobre o Project Life, sobre o Scrap moderno, sobre o quão não é necessário a gente ter grandes técnicas para documentar a nossa história, para praticar a essência do scrapbook. Bora lá? Bom, a gente vai começar então com a nossa primeira folha. No meu caso aqui, ó, como eu não tenho nenhuma página do Scrap Minuto pronta, ela vai ser a minha página de abertura. Aqui a gente não vai trabalhar com página dupla. Ela nunca vai ter outra página aqui do outro lado, ela vai ser a minha abertura. Quando eu fiz a separação das minhas fotos, eu mais ou menos imaginei uma ordem cronológica. Algo assim que eu fiz mesmo no momento da organização. Então, para mim, a ordem cronológica correta, né, entre aspas, seria a parte de divulgação do aniversário. Então, eu revelei as artes que foram feitas para serem postadas no Instagram. Aqui tem o calendário das aulas presenciais e aqui tem a minha fotinha. E aí, o que eu fiz? Eu adaptei sempre, né? Não esqueçam, medida 6,5 por 10. E aqui, ó, como seria um evento, como foi, né? Um evento com outras professoras, eu utilizei a minha reguinha de bordado nessa parte aqui, ó, do pontilhadinho, né? Dos pontinhos lisos, retos, e fiz a marcação exatamente aonde era a minha aula. Então, 20/8, das 13h30 às 15h, Amanda Andreato, projeto mini álbum com a coleção Malas Prontas. Então, percebam que eu fiz aqui, utilizando o gabarito, a furação, e depois eu fiz aquele ponto bem simples, vai e volta, dando um pequeno charminho, um pequeno destaque na minha aula. Olhem que fofo. E aí, agora, a gente vai ficando mais ou menos livre. Vai, né, fazendo o posicionamento. Óbvio, né, que para que essa aula não ficasse muito longa, não ficasse muito cansativa para vocês, eu organizei ela antecipadamente, então eu já mais ou menos sei como é que vai ficar aqui a minha organização. Mas vocês vão brincando, é literalmente brincando, se divertindo. É quase que um quebra-cabeça. Então, eu posicionei as fotos que eu quero, né, que apareçam nessa página e também separei um card, né? Então, o papel que eu escolhi foi do bloco A5. Deixa eu mostrar ele aqui pra vocês. É esse xadrezão bem grosso, meio amarelinho, ó. É esse papel aqui do bloco A5 e o outro lado dele é esse aqui, ó, que tem as washi tapes, os cards. Então, eu utilizei o verso dele, cortando sempre naquelas nossas medidas padrões. Lembram? 6,5 por 10. 6,5 por 10, não tem erro. E aí, eu peguei um die cut, que é esse die cut com essa bandeirola, com essa tirinha. Posicionei aqui. Lembrando sempre que a gente não tá falando de nada complexo. Nossa missão é se divertir. Então, ó, coloquei aqui uma flor que eu recortei, fiz uma emendinha aqui, ó, junto com o acrílico, que eu acho que fica bem bonitinho. E olha só, que lindo que já tá essa página, sem praticamente nenhuma decoração. E aí eu venho aqui e vou colocar o acrílico Alegria, porque realmente foi um dia muito, muito feliz, assim, muito alegre. E ó, com uma decoração simples, deixa eu tirar essas fotos aqui para elas não confundirem vocês. Com uma decoração super simples, a gente já montou a nossa primeira página do álbum. Agora, então, a missão é definir se vocês querem colar alguma coisa com a fita espuma, com a fita banana ou não. E, caso negativo, passar a dupla face ou a cola e já fazer a colagem, né? Fotos eu sempre colo com a dupla face, sempre, eu não gosto de utilizar cola líquida nas fotos. Os cards eu posso mesclar, mas como a minha região aqui ela é muito úmida, então eu sempre que posso utilizo a dupla face. A colagem dos elementos eu vou fazer com a cola de scrap, que é uma cola mais espessa. Eu utilizo sempre a cola da My Memories, então ela tem uma secagem mais rápida. E uma informação importante, o miolo do nosso Scrap Minuto, ele tem gramatura 120, então ela é uma gramatura elevada,
não é uma folha tão fina, a gente pode trabalhar tranquilamente com alguma técnica diferente, com aquarela, pode colocar cola sem medo, porque ela é uma folha mesmo com uma gramatura elevada. Então agora eu vou trabalhar, vou passar cola e fita por tudo e vou de fato colar a nossa primeira página do nosso álbum Project Life / Scrap Minuto. Bora lá? Prontinho, passei a fita dupla face, vou fazer uma troquinha aqui da foto, fui dar uma espiadinha na minha colinha e é essa foto aqui. Então, vou posicionar os elementos. Então, aqui são os itens, tudo bem simples, não tem muita regra. Percebam que vai ficar uma bordinha dos lados e entre as fotos também, para dar esse efeito. E vou primeiro colar os cards e depois eu venho com a decoração. Na parte de colar a decoração, então, se atentem aos elementos que vão ficar sobrepostos. Então, a gente vai começar colando sempre pelo elemento que vai ficar sobreposto. No nosso caso aqui, a bandeirola de die cut. E aí, depois, os elementos que vão ficar, de fato, sobrepostos, né? Os que vão ficar por cima. A gente começa por aqueles que vão ficar por baixo e finaliza com aqueles que vão ficar por cima. Tô deixando sair aqui um pouquinho o die cut. Depois eu vou cortar. Quero usar ele dando essa sensação de continuidade mesmo. Os acrílicos são adesivados, então a gente tem zero trabalho. A gente posiciona ele, depois tira a película e cola. Quem quiser por segurança passar uma colinha ainda, fica à vontade. E quem quiser também pode esperar para colar o acrílico depois que a gente fizer a decoração do outro lado. Eu acho que a elevação do acrílico assim é bem baixa, então ela não me atrapalha. E gente, olha só que legal que ficou a nossa primeira página. Eu sou ansiosa, quero colocar ela aqui só para, né, poder olhar ela dentro do caderninho. Olha só que fofura. Espero que vocês também tenham achado tão fofinho quanto eu, porque eu adoro ficar namorando. Agora a gente vai pegar, então, mais uma folha, que agora a gente vai fazer o desenho delas. Essa minha folha aqui tá um pouquinho amassadinha, vou deixar ela de ladinho. Vou pegar essa daqui que tá mais lisinha. E aí, agora, a gente já vai visualizar a nossa página no formato página dupla. Então, a gente já pode, né, fazer o encaixe dela nesse formato. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pegar os itens que a gente deixou recortado, com as fotos que a gente já revelou, com os cards e vai fazendo essa montagem. Aqui, o que vai ter de diferente? A gente vai usar o acrílico, o die cut, os recortes, mas aqui eu quero fazer alguns tapetinhos para dar algumas opções diferentes de medidas. E a gente também vai inserir um journaling, que é a parte escrita, onde a gente escreve um pouco sobre aquele momento, sobre o que a gente sentiu, para que a gente possa, de fato, eternizar tanto as memórias fotográficas quanto aquelas memórias sentimentais. Então, eu, por exemplo, vou escrever no meu journaling que era um dia frio, mas um dia ensolarado, estava muito claro, o dia amanheceu bonito, lá no evento tinha uma lareirinha, então estava super quentinho, que a energia foi boa e que foi um dia muito feliz. E aí você vai escolher, né, aquilo que faz sentido escrever sobre aquele momento que você está documentando. Eu vou aproveitar para agilizar um pouquinho a nossa aula, porque esse processo de
passar a fita dupla face é um processo demorado e que não faz nenhum sentido vocês ficarem assistindo todas as vezes. Então, dessa primeira página, a gente acelerou o processo de colocação da dupla face só para vocês entenderem como eu posiciono. E agora eu vou deixar a minha dupla face preparada, engatilhada dessas fotos, e aí eu volto para fazer a montagem do projeto já com isso encaminhado, tá bom? E como um passe de mágica, dupla face então colocado em todos os elementos. E agora a gente pode seguir na nossa criação por aqui. Novamente eu vou posicionar as fotos, vou posicionar os elementos, vou posicionar a decoração e depois eu vou fazer a colagem. Percebam então que por aqui eu tentei seguir ainda a ordem cronológica. Então, para essa segunda página, eu dei assim destaque para a decoração, para o crachá que eu recebi no evento, que era muito fofo, e eu juntinho aqui com os balões e com a decoração. Esse cardzinho aqui eu deixei branco, eu utilizei uma própria folha do Scrap Minuto, né? Cortei uma dessas folhas do miolo liso. E aqui, ó, percebam que eu passei um lápis para eu saber qual é o limite da minha escrita. Então, antes de eu colar ele aqui, eu vou escrever ou com a máquina de escrever, ou no computador, ou à mão mesmo, né? Um pouquinho sobre o que eu senti nesse dia. E aí, aqui eu fiz uma brincadeira, então, usando um tapetinho. O meu card aqui de baixo ficou na medida 6,5 por 10. E a minha folha aqui em cima ficou mais ou menos assim, uns 6,25 por 9,75. 0,25 a menos, ou meio centímetro se vocês quiserem. Então, podem cortar na medida 6 por 9,5. Vai depender do tamanho da bordinha que, né, vocês forem usar. Aqui eu escolhi o título do bloco A5, a palavra sorria. É uma página do bloco, deixa eu mostrar aqui pra vocês, que tem vários títulos, várias palavras. Então, eu recortei aqui a palavra sorria. Aqui eu utilizei um die cut, também de Polaroid, né? Então, coloquei a foto ao fundo e o die cut em cima, só pra dar um charminho. Essa foto aqui eu também fiz um tapetinho, então o meu tapetinho ficou com aproximadamente 13,5 por 10, que é o tamanho da foto, né, que a gente vem aplicando até agora. E a foto ficou um pouquinho menor, então ela ficou mais ou menos 13 por 9,5, talvez 9,75 por 13,25, mais ou menos, só deixei uma bordinha. Aqui eu fiz essa brincadeira com o tapetinho também, então eu mesclei papéis do bloco A4 e do bloco A5. Eu achei esse papel de decoração super fofo. E aqui eu fiz uma decoração toda cor-de-rosa, toda monocromática, para combinar aqui com a minha página. E aí eu recortei uma flor dessa folha aqui, ó. Essa aqui é a folha de flor. O outro lado dela tem os elementos da coleção. Então, eu escolhi aqui a flor que aparece inteira e já recortei essa câmera aqui também, que foram as decorações do meu card. E agora eu vou repetir o processo de colagem. Como eu já mostrei para vocês, tudo já está com a dupla face, então é só mesmo fazer a colagem mesclando dupla face e os elementos eu vou seguir aqui com a minha cola de scrapbook. Aqui, se quiser, também pode utilizar a fita banana ou a fita espuma, né? Eu acho que eu vou colar minha câmera com a fita espuma, vamos ver aqui na montagem como é que eu vou gostar mais.
Bom, então agora de uma forma super descomplicada, a gente tem uma dupla de páginas completa. Lembrando que a gente está seguindo, né, as possibilidades da divisão com o tamanho das fotos. Então, aqui a gente utilizou 4 fotos, né, 4 cards. Aqui a gente utilizou 2 e mais uma foto inteira. E a gente vai criando vida, fazendo o mix desses formatos. Aqui minha folhinha branca eu não colei, porque eu ainda preciso escrever, mas eu passei a lápis para, né, saber qual era o meu limite. Já colei o título nas letrinhas que eu podia, então a letra I e o A eu já passei cola. Aqui eu acabei utilizando a fita espuma, a fita banana, e de uma forma super simples, né, fazendo um mix de fotos, journaling e cards decorados, eu criei mais uma parte do nosso registro aqui do nosso álbum. Olha só que fofura que tá ficando o nosso conjunto de páginas. E agora a gente vai para a terceira, né, e última página dupla agora também. Então a gente fez uma página individual, uma página dupla e agora a gente vai fazer mais uma página dupla. E eu espero que vocês gostem desse conjunto também. Bom, posicionei então a minha outra folha, minha nova folha, e agora eu vou novamente fazer a montagem, agora no momento depois da aula, com as alunas. Então, né, seguindo a minha ordem cronológica, eu vou colando agora as fotos, vou posicionando as fotos e a decoração. Percebam, então, que rolou um mix de fotos com aquele card, criando memórias. E esse card, eu fiz uma brincadeira. Eu não tô aproveitando essa parte aqui dele, eu tô aproveitando a câmera do kit acrílico e recortei algumas flores aqui do bloco A5 e tô reposicionando elas aqui. Então, eu tô assim como se fosse copiando, né, replicando o desenho de baixo, mas dando uma altura, um volume, uma vida. Desse lado aqui, eu tô utilizando também um recorte de flor do bloco A5. Essa tagzinha aqui, ó, de die cuts. E aqui eu vou vir e vou fazer um lacinho com a linha de pipa, só pra dar um charminho. Aí eu uso a linha de pipa da marca Corrente. E ela é o fio 10, a grossura dela é 10. Vou fazer um lacinho e aqui eu faço o cardzinho, né, a base dele com o bloco A4, esse xadrez quadriculado, 6,5 por 10. E aqui eu venho e posiciono uma diagonal do mesmo papel para eu poder destacar um pouquinho a minha tag. Se eu deixasse o meu card todo nesse papel, percebam que a tag ela praticamente não apareceria. Então eu venho aqui, fiz uma diagonal assim bem no olhômetro, só para realmente pegar a parte da tag e destacar esse elemento e dar um charminho. Quem gosta de medidas para fazer a diagonal igual, deixa eu passá-la aqui para vocês. Então a diagonal ela inicia com mais ou menos 3 centímetros e acaba com mais ou menos 5. Então, marquem com o lápis aqui, né? Façam um card da mesma medida, 6,5 por 10. Marquem com o lápis no 3 e no 5 e façam o corte da diagonal. E agora não tem segredo, é colar os elementos, né? Posicionar os elementos primeiro, colar depois, primeiro os que ficam embaixo, né? Não os que vão sobrepostos. E se quiser colar alguma coisa com banana ou espuma, fiquem à vontade. Vamos lá?
Agora a gente tem mais uma página dupla. E ó, que coisa mais fofa. Vou posicionar todas elas aqui no nosso Scrap Minuto. E aí eu vou mostrar pra vocês o resultado. Bom, eu tô apaixonada. Acho que é uma forma bem descomplicada e bem prazerosa de fazer scrap, principalmente quando a gente quer documentar algum momento da nossa vida que gerou várias fotos, né? Então, algum evento importante, alguma viagem mais longa. Olha só que legal. Vou mostrar para vocês os detalhes. E é isso então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas dessa aula ou qualquer outra dúvida, me mandem no Instagram, no WhatsApp. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais e espero que todas vocês tenham gostado dessa aula. Um beijo enorme no coração de cada uma e tchau, tchau!